Está valendo! Estamos em campo, mais uma edição do 45 Minutos e haja coração, meu amigo! Fortalecendo o nosso ataque, defendendo o tricolaço do Morumbi, nosso Léo Narigas. Léo, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, senhores, tudo bem? Vini, Fabiano, pessoal que está assistindo a gente em casa aí. Eu queria falar pro nosso amigo Vinícius que o programa tem só 45 minutos, tá? Ai, já começou com tudo. Mas... começou a provocação. Peraí, mas em tempo de se defender, retoma a posse de bola e agora vai no contra-ataque, defendendo o nosso alvinegro de Parque São Jorge. Vini, por favor, seu direito à defesa agora. Começou a provocação, mas não tem problema não. Essa semana você tem todo o direito de falar do maravilhoso Reinaldo. Nossa Senhora, Jesus. Todo poderoso Reinaldo. O tempo está com você, meu amigo. Devolveu o que devolveu, legal, hein? Vinícius, eu quero falar que o programa hoje tem 3 horas e 45 minutos. Uma hora é só do senhor. Uma hora é só para ele. Uma hora é só para ele chorar do Reinaldo, velho. Não, senhor. Meu Deus do céu. E eu aqui, do meu lado, aqui, Bino, vou defender o nosso Kashima Antlers, meu amado Kashima Antlers, o nosso técnico, Antônio Carlos Zago, nosso técnico, por favor. Aliás, o Kashima, deixa eu falar, hein? É o único, tá em 5º lugar no campeonato japonês e é o único que tem o mesmo aproveitamento do primeiro, que é o Kawasaki. 5 jogos, 5 vitórias. Estamos em 5º, mas estamos chegando. Espera aí que a gente chega lá, tá? Mais o Kashima do que o São Paulo. Garotão, é o seguinte, vai no YouTube aí, programa 45 minutos, segue a gente, tá? Programa 45 minutos, tá? Clica, se inscreve, clica no sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Aliás, comenta aí de onde que você é e qual é o seu time de coração, tá certo? Que aí a gente vai moldando aqui o programa à medida que a gente conhece a nossa audiência, tá certo? Então, clica, se inscreve, clica lá no sininho para ativar as notificações, para ficar por dentro de tudo que rola aqui e comenta lá de onde você é e qual é o seu time de coração, tá certo? O programa 45 Minutos tem um oferecimento de Delicatas Baby. Aqui você encontrará os produtos mais lindos e de qualidade para o seu bebê, com envio para todo o Brasil, hein? Em época de pandemia não precisa sair de casa não, meu amigo. Acessa lá no Instagram, @delicatas com K de quilo, delicatas.baby, @delicatas.baby, com envio para todo o Brasil, cada coisa bacaninha, tá certo? Fortalece o patrocínio aí que a gente agradece. Olha aí. Com oferecimento também da Loja Timão Minha Vida, representante oficial da loja Shop Timão. Produtos 100% oficiais, tá? Aqui não tem produto de X-Sparrow, não, tá certo? Não, nada Xing Ling. Opa, acessa lá. Entra lá no Instagram, @Loja Timão, Loja Timão Minha Vida. Dá uma olhada lá, tem coisas muito bacanas e, tudo 100% oficial, tá? Não tem pirataria aqui não, bicho. Acessa lá, @Loja Timão Minha Vida. Certo, senhores? Temos um oferecimento também do RC Equilíbrio Energético, produtos esotéricos, equilíbrio energético. Amigo, nesses tempos malucos que vivemos, nada como buscar o equilíbrio do corpo e da alma, certo? Certo, principalmente você que é São Paulino, tá precisando muito. Você que é desequilibrado aí com o Reinaldo, acessa lá, vamos fazer equilíbrio energético aí, porque você... Olha a perseguição. Acessa lá, no Instagram, @RC Equilíbrio Energético, @RC Equilíbrio Energético. Amigos, vamos lá, nossa rodada cheia de vamos falar já logo da 11ª rodada, né, do Brasileirão, destaques positivos e negativos, ou destaque só negativo, sei lá, porque se tomar por base o jogo que eu ouvi hoje, Jesus amado. Querem falar sobre isso? Vamos lá. Vamos falar aí para os nossos amigos palmeirenses, né? Palmeiras. Dá um Ctrl J aí, que só Jesus salva, e vamos falar. Então vamos lá, vai lá. Palmeiras e jogo de agora à tarde, né? Palmeiras e Grêmio. Até onde Grêmio e Palmeiras, foi em Grêmio. Até onde eu consegui ouvir, foi um jogo que, assim, quem pagou o Premier tem que pedir indenização, tem que pedir o dinheiro de volta, porque aparentemente foi um jogo horrível. Como é que foi? Qualquer um, cara.
Tem que pedir reembolso, porque, olha, foi duro de assistir Palmeiras e Grêmio, viu, cara? A gente que cresceu... Tem que ter uma ação coletiva. Mover uma ação coletiva contra os dois. A gente cresceu vendo uma rivalidade forte, Palmeiras e Grêmio, com jogos da Libertadores que eram incríveis. Quem viu essa época e viu o jogo hoje, foi de chorar o jogo, assim. O jogo não aconteceu absolutamente nada, é difícil até falar qualquer coisa do jogo. O que dá pra gente falar assim, teve um gol muito bonito do Palmeiras, uma jogada bem trabalhada, depois que o Luxemburgo colocou alguns jogadores, colocou o Luiz Adriano e tal, o time... Não é, dá pra falar que melhorou, porque não dava pra piorar também. Qualquer um que ele colocasse eu, o Gordo, lá pra jogar, melhorava o time, né? E aí o gol foi muito bonito, e no final do jogo o Grêmio achou um gol de cabeça. O placar é totalmente injusto, 1-1. O placar 0 seria -5 a -5, tirar ponto dos dois times. E aquilo que eu converso muito com o Vinícius a respeito disso, esses técnicos, Renato Gaúcho, Luxemburgo, eles têm uma soberba que é difícil aturar, né? Porque aí você vai para a coletiva, o Luxemburgo falando, mas o Palmeiras está invicto, porque as pessoas têm que parar de criticar, mas você não tem como não criticar o Palmeiras. Não tem como, você não consegue assistir um jogo do Palmeiras, né? E o Grêmio... Cara, a tática do Palmeiras é 1. Porque, assim, você não vê nada, cara. Você não consegue enxergar desenho nenhum no time do Palmeiras. Nenhum. É um bando de gente correndo atrás da bola, cada um por si, e Deus contra todos ali. E aí o Renato Gaúcho, por sua vez, né, o técnico aí do Brasil com mais tempo de casa, é um cara muito identificado com o Grêmio, mas hoje já teve protesto da torcida lá, porque assim, os torcedores, principalmente do que aconteceu ano passado com o Sampaoli, com o Jorge Jesus nadando de braçada no Campeonato Brasileiro, os torcedores não querem mais. O torcedor do Corinthians, o Vinícius falou muito bem no nosso primeiro episódio, o torcedor do Corinthians não quer mais aquele time que ganha de 1-0 e se fecha lá atrás. Ninguém quer mais isso. Você quer pagar para ir no jogo, mesmo porque quando você vai no jogo você não gasta pouco, né? Você quer ver um jogo de qualidade. E aí o Renato Gaúcho também monta naquela desculpa dele de que minha prioridade é a Libertadores, e para ele é extremamente confortável, ele não tem obrigação de ganhar a Libertadores, porque ele enfrenta São Paulo, River, Boca e times grandes, né? Então, perde ali numa quarta de final, no mata-mata, numa semifinal, ele fala assim, foi uma infelicidade, e ele poupa todo mundo no Brasileiro e nunca chega a lugar nenhum. É uma bela de uma muleta. É uma muleta total, assim. E o jogo hoje foi um reflexo desses dois treinadores. O Luxemburgo, para mim, tem torcedor de São Paulo chamar de jogo. E queria ver o Luxemburgo de São Paulo. O Luxemburgo, para mim, é um cara totalmente ultrapassado. Olha, eu sou um cara muito crítico do Diniz, mas eu prefiro ver o São Paulo do Diniz jogar do que o Palmeiras, mesmo o São Paulo jogando mal. Você tem variações. Você tem, por exemplo, aquela saída de bola que o Vinícius comentou no nosso primeiro episódio, né? Você tem os caras saindo jogando ali perto, você tem uma movimentação diferente, um pouco mais de velocidade. O time do Palmeiras não tem nada. Nada. Né? Eu só assisti o jogo inteiro em respeito às pessoas que acompanham a gente, cara, porque a vontade era de desligar e ir embora. Tá louco. É um absurdo, cara. O Palmeiras sai do primeiro tempo sem dar nenhum chute no gol. Não tem cabimento. Se você tem... Eu lembrar aqui, teve o chute do gol e mais um no máximo. Aliás, o gol do Palmeiras foi aos... Eu tenho aqui, peraí. 20 o gol do Palmeiras foi aos... Caramba, eu perdi aqui. Aos 26 minutos. Qualquer coisa. O Vanderlei tomou o gol sem tocar. Assim, não sujou de defesa. Eu tô falando de defesa, né? Não tô falando assim, tocou na bola, mas assim, uma bola rebatida, um escanteio, né? Que saiu e deu o soco. Mas assim, de defesa propriamente dita, o Vanderlei tomou o gol sem fazer defesa nenhuma. Aos 26 do segundo tempo. Foi uma vergonha, cara. Assim, você olha a classificação do Palmeiras, o Palmeiras é quarto colocado no Campeonato Brasileiro, uma classificação não dá para entender. Mas assim, é uma classificação boa, por exemplo, para um time como o São Paulo, que não tinha expectativa de estar em terceiro lugar, por exemplo. O Palmeiras, a expectativa era que está brigando ali com o Atlético Mineiro. A gente esperava que o Flamengo estivesse lá em cima também, mas é time para estar lá. E aí você fala, né? A pergunta é, com o Sampaoli, esse time estaria onde?
É uma pergunta que o torcedor do Palmeiras, quando teve a negociação, tem que fazer. Será que o São Paulo era tão caro? Apesar das coisas que falam que o cara é chato, isso e aquilo, ele vai de braçada perto dos técnicos brasileiros. E não dá para imaginar que o Luxemburgo seja tão mais barato, né? Não. E é curioso, né, cara? Porque assim, ó, o Palmeiras é o 4º colocado, o Fortaleza, por exemplo, é o 8º. Mas assistir o jogo do Fortaleza é muito mais legal. Legal. O Atlético Goianiense é 14º, mas é mais legal de assistir o Atlético Goianiense jogar. O Botafogo, que nós vamos falar daqui a pouco, que jogou contra o Santos, ele é o 18º e está na zona de rebaixamento, e é muito mais legal de assistir que o Palmeiras. O próprio Santos. Se você pegar o investimento, o trabalho do Cuca é muito melhor do que o do Luxemburgo, por exemplo, em termos de investimento. Sim. São essas coisas que o futebol também apronta, que também não sei até que ponto é tão legal. Assim, né? Ele vai se segurar falando que ele está invicto, mas ele tem, acho que 5 empates e 3 vitórias, um negócio assim, só empata, o time só empata. E assim, né? Agora, o Campeonato Brasileiro, mas teve um resultado bom durante a semana pela Libertadores. Sim. Enfim, o Palmeiras, matematicamente falando, ele está muito bem nos 2 campeonatos, né? Então, ele está em cima no Campeonato Brasileiro, ele está em primeiro lugar na Libertadores do grupo dele, é capaz de ser o melhor time da fase de grupos da Libertadores, porque os times que o Palmeiras enfrenta são fraquíssimos. Você não imagina, por exemplo, o Palmeiras se classificando na chave do São Paulo, com a LDU e River. Não. O Palmeiras não se classificaria nesse grupo. Só arremessando, o Palmeiras durante a semana enfrentou o Bolívar, né? Ganhou de 2-1, foi isso? O Bolívar na altitude ganhou de 2-1. Então na Libertadores tá bem, mas em termos de futebol jogado é horroroso. Eu assisti o jogo do Grêmio e Palmeiras do Premier. Aí na entrevista, antes de começar o jogo, o Luxemburgo deu a dele, né? Assim, o trabalho está sendo muito bem feito, a gente foi lá e ganhou lá na altitude e fazia, acho que, tantos anos que um time brasileiro não ganhava lá. Então, assim, ele vai se apegando nessas... mais ou menos como o Renato Gaúcho, né? Ele vai se apegando em certos dados, em certas muletas para ir se perpetuando. Mas, cara, assim, é uma vergonha. Não dá nem para dizer que foi um jogo hoje. Não tem nada, cara. Você não consegue ver nada produtivo no jogo do Palmeiras. O Corinthians é um time ruim também. Vou falar daqui a pouco, mas é um time ruim também, assim. Só que ainda você consegue enxergar alguma coisinha tática no time. O Palmeiras, você não enxerga nada. É um amontoado correndo atrás da bola e joga a bola para frente e vê o que acontece. Tem a sorte de ter o Felipe Melo, que é um cara que, queria muito o Felipe Melo no São Paulo. É um excelente jogador, a parte as coisas, às vezes as maluquices que ele faz, né? Mas o futebol do cara é excelente. Mas assim, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Tá certo. Os senhores citaram o Santos também, e falando nisso, já vamos para a nossa audiência santista da Baixada. O Santos enfrentou agora há pouco o Botafogo, né? Botafogo. E aí, Botafogo e Santos. Botafogo no Engenhão, lá no Newton Santos. Assim, o jogo foi bem melhor, né? Mas assim, se é que é justo fazer alguma comparação do que a gente viu no Grêmio e Palmeiras em relação a Botafogo e Santos, o jogo foi muito melhor. Talvez dê para dizer que o Santos massacrou o Botafogo, o jogo foi 0-0, mas o Santos massacrou o Botafogo. O Marinho é um excelente jogador, né, cara? Ele, acho que um pouquinho acima do Galhardo aí para mim, em relação a quem é melhor no campeonato. Marinho é um pouco melhor. Tem uma curiosidade que o Santos tem o melhor do campeonato, que é o Marinho, mas também tem o Pará. Olha, só faltou o Reinaldo aí, velho. Tudo um equilíbrio, cara. Não Nossa dá pra ter senhora. o melhor e o pior. Você tem que ter, né? Olha, eu acho que o Pará na direita e Reinaldo na esquerda ia ser... Então, aliás, você não pode ter o melhor sem o pior, né? Você tem que ter um equilíbrio. Para dar uma equilibrada, né? Aí ia ter que ter o Messi na frente. Tá, beleza. Os dois zagueiros do Santos fizeram um belíssimo jogo, cara. Foi muito bom mesmo. Até ajudando no ataque também, produzindo no ataque, porque chegou uma hora do jogo que o Botafogo não fazia muita cócega, então os atacantes também se sentiram no direito de ir para frente para jogar.
Foi um jogo legal de assistir, cara. O Gatito, acho que sai de campo como o melhor do jogo. Jogou muita Foram 20, bola. O Gatito... 20 e poucos chutes a gol do Santos. Tá certo que assim, 5 ou 6 do Botafogo. 20 chutes a gol do Santos, só 6 no alvo também. Né? Isso também mostra uma deficiência grande aí do ataque. Mas o Gatito, Santos... o que foi o Gatito pegou, cara. Sim. E assim, o Santos, ao contrário do Palmeiras que a gente acabou de falar, o Santos é um time com investimento baixíssimo. O Santos é um time que a gente esperava, conversando com o Vinícius aí antes de começar o campeonato, e o que vinha com o Gesualdo era um time que ia brigar para cair. Em compensação, o Santos está fazendo um papel para não cair. Para não cair. Eu espero que ninguém brigue para cair, mas para não cair, tudo bem. Tem time que briga, é verdade. Tem time que briga para cair, velho. É isso aí. Mas o Santos está em 7º no campeonato, né? Então mostra um trabalho bom do Cuca. O Cuca é um cara que costuma acertar times quando você menos espera. A última passagem dele acho ele bom. A última passagem dele no São Paulo foi boa, mas também, cara, com o Leco, Raí, Pássaro, esses caras lá, ninguém faz trabalho bom no São Paulo. E ele pegou um time que ninguém acreditava e está em 7º lugar. Eu acho que é um lugar que mostra bem um trabalho muito bom. O trabalho do Cuca, falando de termos de jogo, de qualidade de jogo, ele é muito melhor que o do Luxemburgo. Disparado. Agora sim, o Santos tem um perrenguezinho aí, né? Porque essa semana a FIFA aumentou a punição das janelas de contratação, né? O Santos estava com 2 janelas sem poder contratar, agora são 3. Muito embora, se eu não me engano, acho que uma já foi, que foi a do começo do ano, e talvez agora a do meio do ano também já tenha sido a segunda, posso estar enganado nisso, mas agora são 3 janelas. Então, você tem um risco grande aí, né? De perder jogador e de não conseguir trazer. Então, precisa ver como é que vai ser aí para o começo do ano que vem, como é que vai ser isso aí. Porque assim, aqui no Brasil, um cara igual o Marinho começa a fazer gol para vir uma China da vida. Certo que a China está parada para contratação. Mas sei lá, vem um clube pequeno da Inglaterra, vem um Benfica da vida, tem o Soteldo. Se o Santos hoje perde o Soteldo e o Marinho, acabou, e você não consegue repor, né? Então, não poder contratar aí é difícil para o Santos. Em compensação, aquilo, os números do Santos são bons, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, né? Puxando aí, o Santos fez uma partida esse meio de semana, terça-feira, contra o Olímpia. Um jogo bem truncado, o Santos não fez muita coisa, mas o Santos está bem classificado, está em primeiro no grupo, não é um grupo difícil também. Então o Cuca vai fazendo um bom trabalho. O Santos hoje dá muito mais prazer ver o Santos jogar do que o Palmeiras. E já enfrentou o Olímpia, que é o segundo time o melhor time do grupo, né? Pegou já fez a sua parte, né? Vai pegar o Olímpia fora, mas o Santos vai ter dificuldade para classificar. Não. Eu acho que não tem time para ser campeão, nem brasileiro, nem da Libertadores. Essa posição de 7º colocado hoje, eu acho que é a posição que o Santos vai terminar o campeonato. Tá certo. E o próximo desafio, que não pode se dizer desafio do Santos, vai ser agora também dia 23, né? Mas é contra o fraquíssimo Delfim. Não tem. Essa fase de grupo da Libertadores, acho que o único time que pegou jogos difíceis foi o São Paulo, e até nisso o Leco consegue ser pé frio, né? Consegue pegar River e LDU, e ainda para ajudar perde do Binacional, do poderoso Binacional fora. O resto, essa fase de grupo da Libertadores aí, brasileiro só não se classifica se for muito incompetente. Minha Nossa Senhora. Por isso que o Corinthians nem chegou. Deixa o Guarani lá, deixa se divertir, vamos nessa. Bom, falando nisso, vamos para a página então de suas agremiações, né? Vamos largando esses jogos, os destaques. A rodada ainda não acabou, né? Ainda tem jogos da 11ª rodada agora, né? No início da semana. O São Paulo e o Corinthians não jogaram, né? O São Paulo jogou lá atrás, né? Jogou contra o Atlético Paranaense. E o Corinthians foi a rodada contra o Bahia, né? Contra o Bahia no meio de semana. Então, nesse final de semana ficou descansando, né? Fazendo churrasquinho nas suas respectivas casas, né? Graças a Deus. Mas vamos lá, não teve jogo, mas tem que ter notícias. O que aconteceu aí? Quem que lança a bola primeiro? Vamos lá.
Não, acho que dá para falar do Corinthians e Bahia, né? Corinthians e Bahia. Assim, esse jogo tem duas gratas surpresas, né? Assim, quem acompanha o Corinthians, a base do Corinthians tal, eu digo surpresa em termos de time titular, né? Porque o Rony e o Xavier, quem acompanha a base do Corinthians, quem assiste Copa São Paulo, quem vê a Taça BH, sabe que são dois moleques excelentes. Acho que o Corinthians vai ter dois bons jogadores aí para frente. O Rony jogou muita bola contra o Bahia. Jogou muita bola. O Xavier saiu de campo, acho que ele não errou nenhum passe. O Xavier sai de campo sem errar nenhum passe. Muito bom jogador também. É engraçado, até desculpa te interromper, que é engraçado essa questão do passe do Xavier, que era algo que a gente comentava durante os jogos do Corinthians, que o Corinthians não conseguia acertar 3 passes seguidos. E nesse jogo, principalmente o lado direito do Corinthians, o Corinthians começava a tocar a bola, era impressionante. Você fala assim, é outro time jogando, né? É outro time jogando. Agora, precisa ver como é que vai ser para frente, né? Porque a torcida do Corinthians, ela tem esse poder, né? Porque ao mesmo tempo que ela exige a molecada da base, ela tem um poder de destruir a molecada da base também de forma muito rápida, né? 2, 3 jogos que o moleque não consiga se sair bem, joga uma responsabilidade nas costas do moleque que pode esquecer, você pode tirar o menino que ele não vai render mais. Então, assim, eu espero que isso não aconteça, porque são 2 bons jogadores que podem dar frutos aí mais para frente pro Corinthians. O Rony... Só uma pontinha. Esse lance da torcida, qual é a importância, pelo menos no meu ponto de vista, de você ter um técnico já bem estruturado, né? O cara, numa entrevista, por exemplo, ele tranquiliza a torcida, de repente o erro de um moleque assim, tal, ou essa alta expectativa da torcida, o cara já vai lá e, entendeu? Se impõe, fala o que espera do moleque, tecnicamente como é que vai organizar, tal, mas tudo bem, o Coelho é interino, né? É um cara bom, mas é interino. Então, assim... Então, mas aí tem uma curiosidade, assim, né, não sei até que ponto esse lance de segurar a torcida, mas o Coelho é cria do Corinthians, é da base, então ele tem essa identificação com o clube, com a torcida, tal. É um cara que sabe falar a linguagem do Corinthians, e eu acho que é justamente por isso que ele traz o Rony Xavier para jogar com ele, porque ele é o treinador dos meninos, né, no Júniors. Então, eu acho que foi muito mais fácil dele conseguir falar para os meninos o que ele precisava em campo. Talvez ele se sentiu mais confortável em falar com os meninos do que falar com os cobra criada lá, que de repente não iam entender o que ele precisava em campo, entendeu? Então, acho que teve muito disso também, dele trazer os 2 caras de confiança dele, do meio de campo, que é, né, a gente pensa ali que é a parte principal ali do jogo, né? Ele consegue fazer com que os meninos joguem, e o Corinthians foi outro time, cara, assim, em termos de vontade, ralando a bunda no chão, coisas que você não via com o Thiago Nunes, né? Era um time apático, dane-se o jogo, ninguém aí com o jogo. O Coelho não. Tem uma diferença grande já, desculpa, Ouvir, do próprio jogo contra o Fluminense, que já era o Coelho, para esse jogo a diferença já foi absurda, né? Sim, em termos de vontade, eu não tenho dúvida. A gente até comentou no primeiro episódio, não tinha os 2 garotos aí, e aquele jogo, eu comentei no primeiro episódio, assim, o Fluminense fez o primeiro gol, o Corinthians não tinha passado da intermediária de defesa. Nossa, isso foi... E até teve erro de arbitragem, ridículo, né, lá, tal, mas o Corinthians não fez nada para nem empatar o jogo. E desse jogo contra o Bahia, a gente conversando ali durante o jogo, eu e o Vinícius, me chamou a atenção que no primeiro jogo contra o Fluminense eu critiquei a substituição do Coelho, que ele tirou o Ederson ali com 15 minutos, e o time não melhorou nada, eu acho até que piorou. E já contra o Bahia, ele fez uma alteração que a hora que no primeiro tempo eu falei assim, o Bahia tá chegando muito fácil no gol do Corinthians. O Cássio catou umas 2, 3 bolas no primeiro tempo e tava o Xavier tentando se desdobrar, ele e o outro menino.
E quando ele coloca o Ramiro no segundo tempo, cara, ele corrigiu e aí ele tranquilizou o jogo de uma maneira assim, e aí o segundo tempo do Corinthians foi mais confortável. Ele deu uma encorpada ali no meio de campo com o Ramiro, né? Ele trouxe uma tranquilidade a mais ali. Mas assim, tem coisas muito boas, cara, desse jogo, dá para tirar coisas muito boas. A primeira é essa que eu falei, dos dois meninos. A jogada do gol do Rony é uma belíssima jogada de troca de passes ali. O escanteio também, o escanteio ensaiado, coisa que dificilmente também, você vê no gol do Otero. A bola ia para fora, mas a jogada em si ela foi muito boa. A bola ia sair pela lateral, tudo bem, ia, mas desvia e vai pro gol. Mas o chute do cara é extremamente forte, como a gente já vem falando, e é excelente. O Cássio fez um jogo bom de novo, né? Conseguiu fazer um jogo bom. Acho que o time como um todo foi bem melhor. Tem dois destaques aí que eu quero dar nesse jogo. Que um foi o Cássio. O Cássio fez 2 defesas no primeiro tempo incríveis. Né? Uma cabeçada do... O placar em si, o Corinthians melhorou, mas o placar, você falando de chances de gol e de volume de jogo, ele não foi um placar justo porque o Bahia merecia o empate. O Bahia, principalmente no primeiro tempo, o Bahia chegou com facilidade. Mas o Cássio jogou muito e teve uma defesa no segundo tempo, numa bola que ia no ângulo, que é espetacular. Sim. E outro cara que eu quero falar é do Fagner. O Fagner, que é um cara que... todo mundo fala de violento e tal, eu já falei no último programa, vou repetir, o Fagner é o melhor lateral direito do Brasil disparado. Ele tem essa questão de chegar pesado, mas ele e o Felipe Melo criam os dois no meu time, né? E tudo que aconteceu na semana anterior, cara, o filho do Fagner sofreu ameaça. Isso daí é algo que a gente não pode deixar passar. Porque, para quem tem filho... Teve essa? Teve. O menino tem 10 anos, ele sofreu ameaça pelo WhatsApp, acharam o telefone dele e tal. A esposa do Fagner... Instagram. Foi por Instagram. O Instagram? A esposa do Fagner até veio a público e soltou uma nota. Isso beira um absurdo, cara, porque assim... Você tem direito de não gostar do cara, você tem direito de falar que o cara tá fazendo mole. Por exemplo, eu já falei aqui, todo mundo sabe que eu acho o Reinaldo um jogador péssimo, mas eu acho ele jogador péssimo. Como pessoa, eu não posso nunca fazer nada, agredir nada. Eu não conheço o cara como pessoa, eu não sei como ele é, se ele é um cara honesto, se ele não é. E aí você vai pra cima de uma criança, cara, e aí os caras corresponderam em campo. E, poxa, a gente tá falando de 2 caras... E a torcida do Corinthians não tem que falar nada desses caras, velho. O Vinícius até falou do outro programa de ter a questão da panela e tal, e acho que isso tem que ser resolvido. Mas como ídolos, esses 2 caras, e principalmente o Cássio, eles são os monstros, cara. Então, a torcida tem que entender um pouco mais aí a situação e analisar dentro de campo. Levar para agredir a pessoa fisicamente, a parte pessoal é mais complicado. Os caras jogaram demais esse jogo aí. Agora... o Corinthians volta a campo na quarta-feira, às 9h30, lá em Recife, contra o Sport. Vamos ver. Thiago Neves? Cara... Ele já estreia? Pelo amor de Deus. Então, cara, isso aí é uma curiosidade, que é o seguinte. Nada a ver com o Thiago Neves, mas com uma situação que envolve, né? Porque assim, ó, o cara chega no São Paulo, tipo, o cara pode vir da China, ele pode vir da Rússia. O cara chega no São Paulo, se não na mesma tarde, no dia seguinte, o cara já tá com o nome no bid, já tá com a súmula assinada, uniforme trocado e pronto pro jogo. Aí, o cara no Palmeiras, idem. Assim, 2 horas depois, ele já tá uniformizado, com chuteira e tudo, dentro de campo, esperando o jogo começar. O Thiago Neves foi assim, né? Ele ficou 3 minutos como jogador do Atlético Mineiro. Nesses 3 minutos, ele tá cobrando 20 milhões do Atlético Mineiro. Aí ele não deu certo. Aí ele assina com o Sport. No dia seguinte, ele já estava apto para jogar. No Corinthians, o Corinthians contrata o cara. Ele demora 6 meses para receber um fax. O futebol hoje em dia ainda usa fax. Né? O Luan não tá liberado para jogar ainda, né? Não. Assim, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender o que acontece no departamento administrativo do Corinthians ali,
que o cara, para ter o nome no bid, demora em média uns 6 meses, mais ou menos, para ele conseguir jogar, para É ele conseguir entrar em aplicação de campo. longo prazo, você não pode esperar resultado. Deve ser, cara. Né? Meu Deus do céu, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Investimento de longo prazo, você não manja disso, pô. Olha, é impressionante, cara. É impressionante. Os outros times, assim, com todo o respeito, nós estamos falando do esporte, cara. O esporte conseguiu inscrever o cara no dia seguinte. O Corinthians não consegue. Não consegue. Não consegue. Pois é. Mas é isso. Então, assim, eu tô curioso para entender como é que vai ser esse jogo, né? Do ponto de vista da escalação. Uhum. Será que o Coelho vai manter os dois meninos no meio? Será que ele vai manter a mesma escalação? Eu tô curioso para entender como é que vai ser aí. Essa configuração do Corinthians foi mais agressiva? Foi um time mais para frente, mais defensivo? O que foi? Não, ele foi mais rápida. Mais rápido. Foi mais rápida. O time ficou mais equilibrado, cara. Tá. O Arauz perdeu um gol de cabeça, cara. Assim, perdeu também, eu não sei até que ponto. Conversando com o meu pai, ele acha que perdeu. Mas assim, foi uma cabeçada de longe. Mas assim, e eu nem sou seu pai. Não, mas o meu pai acha que perdeu. Eu também acho, cara. Passei pra você na hora. Não dá pra perder um gol daquele, não. Então, mas a cabeçada do Santos contra o Olímpia, Jesus. Foi uma cabeçada de longe e tal, ele fez o movimento certo. Então, assim, mas assim, a transição dessa jogada foi muito rápida, foi um cruzamento excelente. Então, foi o treinamento do Coelho. Não dá para dizer isso, né? O cara tá lá há uma semana, não dá para dizer que o cara fez um treinamento milagroso lá. Não é essa a questão. Só que só o fato de você injetar um pouco de ânimo nos caras, você já consegue perceber certas coisas. O Coelho é um cara que ele sai de campo esgotado, cara. A entrevista coletiva dele ali, ele tá afônico, cara. Ele tá afônico, porque ele joga junto com o time. Ele é aquele cara que joga junto com o time. Foi o que você cobrou no primeiro programa. Foi o que você cobrou. Você deu até exemplo do Rogério Ceni, do São Paulo, os caras que estão ali. Isso. Sim. Isso. O Diniz faz isso, mas não resolve muita coisa, não, velho. Mas, e assim, a postura do Coelho também na coletiva também foi excelente, sabe? Jogando assim, junto com os caras, sabe? Tratando os caras como iguais ali, ele como mais um do grupo. Não, porque a gente precisa de confiança. A entrevista contra o Fluminense, ele repetiu isso até demais, eu acho. Não, o repórter perguntava assim, Coelho, o que o time precisa? Precisa de confiança. Ele voltou a falar de confiança, deu a entender que ele tinha razão, né? Porque o time melhorou. Uhum. E assim, não acho que vai ser o salvador da pátria, não acho que o Corinthians vai, sei lá, beliscar uma Libertadores, não é esse meu ponto. Só que para o que tava, não dava para continuar. Então, assim, já dá para enxergar alguma coisinha ali, de pelo menos... Demonstrar alguma melhora, já tranquiliza um pouco a torcida, já tira um pouco do peso, deixa o Coelho trabalhar mais sossegado. É isso. O Corinthians aqui é o 13º colocado, com 12 pontos, é uma classificação horrorosa, mas totalmente... Tem um jogo a menos, né? Totalmente na conta do Thiago Nunes, essa classificação do Corinthians até aqui. Tem um jogo a menos que é contra o Atlético Goianiense. Se você olhar no jogo o elenco do Corinthians, é time assim, se pegar Libertadores, vai pegar aquela Libertadores porque um clube brasileiro foi campeão da Sul-Americana, outro da Libertadores, e aí classifica até o 18º para Libertadores. É isso. Mas eu acho que, assim, analisando tudo o que aconteceu com o Corinthians esse ano, se não correr risco de queda, já tá bem, segue o barco. Tá ótimo, o Vini já lembrou disso. Se não cair, tá ótimo. Tá ótimo, é isso aí. Do Corinthians é isso aí. Então tá, rola a bola aí pra Vila Sônia, né? Vila Sônia. Diga aí. Os lados do Cícero Pompeu de Toledo. Eu estou muito ansioso para ver as suas considerações acerca do Reinaldo. Por favor, pode falar sobre a agenda do São Paulo, sobre o Reinaldo. Eu tenho uns amigos no grupo de São Paulinos, tal, né? Tem até o pessoal que acompanha a gente aí, já no canal.
E, assim, eu vou fazer uma promessa para vocês aqui, para o Brasil inteiro ver. Se São Paulo for campeão da Libertadores com gol do Reinaldo, eu compro uma camisa escrita King Naldo e eu venho com ela em todos os programas durante um ano. Nossa. Cara, Com ela aí essa promessa aí é igual a eu prometer que, sei lá, vou ficar um ano sem comer dobradinha, por exemplo. Quer dizer, é óbvio. Tudo bem, Não vai acontecer nunca. Pois é. Então, eu tô falando porque assim, eu falo do Reinaldo, né, cara, e tem alguns torcedores do São Paulo que eles defendem o Reinaldo à torta e à direita, né? Tem uns caras, inclusive, que eu e o Vinícius a gente acompanha bastante lá, o Arnaldo, o Tirone, que são jornalistas, tal, eu gosto pra caramba do programa deles. E o Arnaldo, ele fala que o Reinaldo é lindo, maravilhoso, ele gosta do cara, e eu respeito, né? Tem jogadores também que são ruins e eu acho, eu gosto do cara, enfim. E também ficar aqui só falando do Reinaldo toda vez é complicado. Porém, o São Paulo vem do jogo da Libertadores na quinta-feira, que não tem como eu não falar do Reinaldo. O Reinaldo participou dos 4 gols. Participou dos 4 gols. Sabe o que é detalhe? Foi São Paulo e quem? São Paulo e quem? São Paulo e River Plate pela Libertadores. O jogo foi 2-2 e o São Paulo não fez nenhum gol. Pois é, olha só. O Reinaldo participou dos 4 gols. E o São Paulo, o jogo foi 2-2 e o São Paulo não fez nenhum gol. Como? A gente tem que pedir explicação pro Reinaldo. Nossa Senhora. O que acontece? O jogo era talvez o jogo mais importante do ano para o São Paulo, até por ter perdido para o Binacional. Tem um ponto aí que é importante, o torcedor São Paulino e os outros torcedores saberem também. O São Paulo foi jogar na segunda maior altitude da história da Libertadores contra o Binacional. Foi um negócio absurdo. E qual que era a vantagem do São Paulo nesse grupo? O São Paulo ia pegar o River com os portões fechados na Argentina por conta de brigas lá que teve na Libertadores passada. Com a pandemia, se diluiu essa vantagem porque todo mundo está jogando em portão fechado. Todo mundo ficou igual. E o que é pior? Na primeira rodada, o São Paulo jogou contra o Binacional lá, a 8.000 quilômetros de altitude lá, e o River e a LDU, não vão. A Conmebol chegou e falou assim, não, vocês não vão jogar lá porque é perigoso. E eles vão jogar. Então, legal. O São Paulo... então, assim, isso prova também, né, cara, que os bastidores do São Paulo, o São Paulo não tem bastidor. O Leco conseguiu destruir até isso. O Leco e o Raí, para o pessoal mais novo que não conheceu o Raí, junto com o Rogério, os 2 maiores jogadores da história do São Paulo, e junto com o Tele, os 3 maiores ídolos do São Paulo. Esse cara transformou, quando jogador, ele transformou o São Paulo um time bicampeão mundial. Esse cara jogava uma barbaridade, assim. Tem alguns amigos meus, né, torcedores de outro time, que falam assim, o Raí não joga tudo isso. O Raí, em jogo decisivo, ele era um monstro, cara. Só que como dirigente, ele é o oposto disso, ele não sabe. Porque esse era o caso da diretoria se impor e falar, peraí, por que os caras não podem e a gente foi lá? Ué, que enfia o Lugano dentro do jatinho, vai sentar a mão lá no presidente da Conmebol, sei lá o que for, bater na porta, arrebentar a porta e falar assim, não, então vocês vão cancelar nosso jogo e a gente vai jogar de novo. Porque o River pegou esse binacional e enfiou 8. A LDU já jogou com quase nenhuma atitude e já ganhou de 1-0. Até o binacional tá recorrendo aí, para quem não sabe, o binacional tá recorrendo torcida. Com a Conmebol. Porque eles alegaram que tinha torcida no estádio. Tinha torcida? E eles não fizeram um protocolo de segurança antes do jogo. A LDU não fez um protocolo de segurança antes do jogo. Então os caras estão recorrendo. Estão recorrendo para ver se toma. Estão recorrendo para ver se perde de 3 no jogo da. E assim. Deixa 1-0 que tá bom, pô. Tá. O jogo foi 1-0 para a LDU, né? Esse jogo. Mas assim, um clube com bastidor, o que o São Paulo ia fazer? O São Paulo agora ia falar assim, Binacional, a gente tá do teu lado, velho. Sim. Porque acabou sendo injusto. Falando disso, não é querer arrumar uma desculpa, porque o São Paulo foi totalmente incompetente no ganhar. Contra o Binacional lá, independente da altitude, tinha que ter ganho. Aí o São Paulo vem para um jogo no Morumbi, depois de ter ganho da LDU aqui de 3-0, vem para o jogo no Morumbi contra o River. Opa! De qualquer jeito, é o jogo mais importante do ano. E o jogo foi uma catástrofe. Foi um jogo cansativo de ver, um jogo lento, parecia que o jogo estava numa rotação abaixo.
O River vindo de 3 meses parado. Foi a maior sequência sem jogar do River na história. Os caras há 3 meses parado. O River voltou a treinar 15 dias, se muito. E parecia que quem estava cansado era o São Paulo. E aí, assim, cara, como não falar do Reinaldo? O São Paulo até o São Paulo fazer o gol ali por volta dos 10, 12 minutos. O São Paulo faz um gol em que a bola sobra para o Reinaldo na área, ele vai pegar o chute de primeira, a bola ia sair para lateral. Ia sair para lateral. O tiro do Reinaldo foi pior que o do Otero. Foi pior que o Otero. O Reinaldo ia... O River ia pedir uma para trás, cara. A bola, cara, eu não duvido que se você acompanhar essa trajetória da bola, que da onde o Reinaldo estava, ela fosse passar para trás dele. Aqui, ia ser uma para trás. A bola pegou no cara do River. Na sequência disso, o Hernanes perde uma bola. Aliás, o Hernanes, péssimo no jogo. O Hernanes não conseguia dominar uma bola, coisa que, para mim, é muito óbvio. Assim, um jogador profissional não conseguir dominar uma bola. Mas, enfim, ele, num contra-ataque do São Paulo, ele toca a bola afoito, ele tem a bola dominada, ele vai querer dar um toque de cobertura, perde a bola. O cara cruza a bola na área. O Léo Pelé, que não é o Pelé da zaga, né? Ele tenta cortar uma bola porque o Reinaldo tá vindo na direção dele. E assim, eu me coloco no lugar do Léo Pelé. Se eu tenho o Reinaldo do meu lado, deve dar um desespero, cara. E aí ele tenta cortar a bola. Não, você não. E aí ele tenta cortar a bola. Com a inexperiência de zagueiro, se é o Bruno Alves ali, o cara, ou o Gil do Corinthians, ou o Gustavo Gomes do Palmeiras, enfim, o cara sobe e dá uma cabeçada pra lateral, velho. Não, ele corta a bola pro meio, a bola cai no pé do jogador do River e o cara lança a bola nas costas do Reinaldo. O jogador do River estava 4 metros atrás e chegou 5 na frente. Nossa. Porque o Reinaldo, cara, ele... plantado. E aí saiu o gol de empate do River e aí o River domina o jogo total, assim. Foi um domínio do River que... E engraçado, a gente está falando do São Paulo no Morumbi. O São Paulo é um time muito difícil na Libertadores de ser batido no Morumbi. Para você ter uma ideia, o River, quando caiu na chave do São Paulo, a primeira coisa que eles falam, o comentário da Argentina é: de novo, a gente vai perder para o São Paulo no Morumbi. Porque o River tem tradição de ser freguês do São Paulo aqui. O São Paulo na Libertadores cresce, mas o time é apático. O River andou e mandou no jogo. O jogo foi a afeição do River, porque é um time que estava vindo, como a gente falou, de tanto tempo sem jogar, não acelerou o jogo, então o jogo ficou numa velocidade cadenciada ali, que também não cansou, não precisou correr. Cara, tem um negócio que eu quero chamar a atenção aí para os torcedores, não só do São Paulo, mas dos outros clubes também, que tá na hora de parar com esse negócio de achar que a Argentina é catimbeiro. O Vinícius é torcedor de outro clube, o Vinícius é torcedor do Corinthians. No lance do gol do River, Fabiano, o jogador do River ele pegou a bola, comemorou tal, e ele foi dar um bico no meio de campo. E se você analisar o lance, ele errou o chute realmente. Ele jogou a bola pro alto e foi dar um bico para a bola no meio de campo. A bola saiu pro lado e caiu no banco de São Paulo. O cara, na hora, pôs a mão na cabeça e foi lá no banco de São Paulo, desculpa, tal. O torcedor do São Paulo já, não, porque os caras estão catimbando, que chutaram a bola no nosso jogador. Nada a ver. E aí, no final do primeiro tempo, um lance absurdo, em que teve uma dividida, o jogador do River ficou caindo. Eu não acho que tem que devolver bola quando o jogador tá caindo, porque teve um contra-ataque pro São Paulo, tá lá. E aí, teve uma bola ao chão pro Tietê. O juiz joga a bola ao chão e o Tietê fica parado. O juiz, olha só, o juiz jogou a bola, o jogo começou, aí o Tietê ficou parado, olhando assim, ele olhou, ele pediu um Big Mac, pediu qualquer coisa, né? Ligou aí na loja Meu Timal e pediu uma camisa do Corinthians. E o jogador do River tomou a bola dele, cara, e ele ficou esperando. É um lance. E aí o jogador do River saiu, tomou a bola, quase deu um contra-ataque e tal, e aí gerou confusão, porque o São Paulo começou a achar que o River... Só que o Tietê, a bola... Deixa eu explicar, Tietê. A partir do momento que o juiz largou a bola deu um kick no chão, tá em jogo, filho. Às vezes ele não sabia disso. Regra básica do futebol. Mas às vezes o cara não sabe, pô. E aí, cara, veio o segundo tempo só deu River, teve um lance do Igor Vinícius, que é outra coisa inexplicável também, esse rapaz, ele eu não sei, eu acho que falta um pouquinho de inteligência às vezes pro jogador. Nossa, ele ficou sozinho, cara, ele ficou na cara do gol, Ele entra na área, nas costas do zagueiro do River, ele tá
um passo da risca da pequena área, ele, o goleiro, e ele toca a bola pro jogador do River. Isso foi inexplicável. Era aquele chute cruzado clássico e veio o que acontece. Não precisava por força. Aí o jogo ficou naquele ritmo que o River queria, sem o São Paulo fazer nada, e nada do Diniz mexer, o Hernanes morto. O Hernanes até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o time morto. O Vitor Bueno, eu não vou comentar, porque eu não sei se ele jogou ou não, eu acho que ele não jogou. E o único cara que eu absolvo desse time durante o jogo foi o Igor Gomes, porque o Igor Gomes ia buscar a bola na área e tentava levar até a área adversária. Foi o único jogador decente do São Paulo. Exatamente, é o cara que se salva aí, porque... E aí o cara erra 1 ou 2 passos, a torcida reclama. Só que o cara tem que pegar a bola dentro da área, de acordo com as técnicas do Diniz, né? Tiro de meta pro São Paulo, o Igor Gomes está dentro da área. E aí o Diniz fica gritando para ele pegar a bola dentro da área e correr na área do adversário para receber o lançamento dele mesmo. É a tática do Diniz. O Hernanes já não chegou na fase que o Jadson estava no Corinthians antes de dispensá-lo? Cara, assim, eu penso do Hernanes, eu acho que o Jadson poderia ter sido usado pelo Thiago Nunes da mesma maneira. Com o Daniel Alves em campo, o Hernanes seria um cara bom para aqueles jogos contra o Goiás, para aqueles jogos contra o Ceará, o Fortaleza, para dar um descanso para o Daniel Alves. Mas para um jogo decisivo de Libertadores, não vai jogar. Não vai jogar. Contra o River lá, ele não vai jogar. Na altitude, então, cara, a LDU, o jogo de São Paulo contra a LDU na altitude. O Hernanes ele tem que jogar na altitude negativa, ele tem que jogar dentro do mar para não sentir o efeito, tá ligado? E aí veio o segundo gol do River no final do jogo. Uma bola cruzada na área, que quem que cortou a bola? Igor Gomes. Porque o Igor Gomes, meia do São Paulo, tá dentro da área para cortar. Ele corta, ele sobe, corta, a bola vai muito pro alto, e aí o Reinaldo fica esperando o quê? O Reinaldo tá de frente pro lance, o Igor Gomes cortou a bola de cabeça, o Reinaldo fica esperando o Igor Gomes cair no chão, posicionar o corpo e partir pra bola, e o Reinaldo fica assim pra ele assim, ó, com a mãozinha assim, e a bola quica, assim, cara, sem mentira, 1 metro do Reinaldo. Se ele desse 2 passos, ele cabeceava a bola pra longe. A bola cai no pé do jogador do River, que toca de lado, porque aí quando o Reinaldo decidiu ir, além de tudo, ele saiu do cara que ele estava na marcação. O cara do River fez 2-1, faltando 7, 8 minutos para acabar o jogo. E aí, cara, quando saiu esse gol, eu falei assim, bom, já era, já foi. Aí acontece um lance que o Reinaldo vai na linha de fundo e ele entra sozinho. Assim como o Igor Vinícius, ele entrou sozinho na linha de fundo. O Brenner entrou, e aí, porque aí, depois que o São Paulo tomou o segundo gol, o Diniz, com 38 do segundo tempo, resolveu mexer e colocou o Toró e o Brenner. Com 38 do segundo tempo, precisando ganhar o jogo. Com 5 substituições. Diniz, ó, deixa eu te falar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 5, tá? Aí o Reinaldo vai na linha de fundo, e o que ele faz? O primeiro gol, ele chutou errado. Ele cruzou errado. O Armani faz, porque ele cruzou a bola na mão do Armani. O Armani se embaranou com a bola bateu no cara do River e entrou. Aí tem torcedor amigo meu que fala assim, não, mas o Reinaldo salvou o time. Não, amigo, deixa eu te falar, o Reinaldo não salvou o time. Porque mesmo que ele não tivesse feito o primeiro gol, se tivesse um jogador minimamente decente, teria acertado aquele chute lá. E no lance que ele cruzou errado e saiu o segundo gol, o cara teria cruzado certo. Qualquer jogador, eu, o Vinícius, você, meu filho de 4 anos, teria cruzado a bola certa. Não, ele cruzou errado. E o São Paulo, além de tudo, não teria tomado os 2 gols. Né? E aí, como que fica a situação agora? Na situação, o São Paulo vai jogar 2 partidas fora de casa, contra a LDU na altitude e contra o River. E o ideal seria ganhar as 2, mas aí seria acreditar em Papai Noel. O ideal seria ganhar pelo menos uma delas e empatar a outra também. Né? Seria mais sinceridade. Eu vou torcer, como São Paulino, vou sempre torcer. No próximo jogo contra a LDU, é terça-feira o jogo, vou comemorar, vou sofrer, né? Enfim. Mas acreditar que o time do São Paulo vai classificar, eu acho, se classificar vai ser assim na Bacia das Almas, e é muito difícil. Muito difícil. Antes do Vinícius até comentar aí, eu queria... isso daqui é um desabafo. E assim, eu prometo que nos próximos eu vou evitar falar do Reinaldo, tá, gente? Mas é que tem hora que não dá. Mas eu quero falar para os torcedores meus. Reinaldo, desde a volta da paralisação.
Isso daqui não. Hoje eu não estou falando sobre o São Paulo, estou falando sobre o Reinaldo. Reinaldo, desde a volta da paralisação. 194 bolas perdidas, tá? 24 faltas cometidas. 24 faltas cometidas. 9 dribles sofridos. 46 duelos vencidos. Detalhe, de 98 duelos, ele ganhou 46. Certo. Cruzamentos certos. De 72 que ele tentou, ele acertou 15. Tá bom, uma boa média. Ele tentou 72 e acertou 15. Tá? Então, assim, esses números aqui, eles são importantes, porque quando eu falo do Reinaldo, os caras, né, não, porque o Léo Pelé é pior. O Léo Pelé não é pior que o Reinaldo, tá? O garoto da base não é pior. Mas hoje foi um desabafo, porque não tem como não falar de São Paulo e River sem falar do Reinaldo Tiririca, gente. Não tem, eu não consigo. E aí, para finalizar, eu vou falar para vocês o seguinte. São Paulo tem 2 jogos fora de casa que eu falei na Libertadores, certo? Tem que ganhar um e empatar o outro, pelo menos, certo? Sim. Os últimos 10 jogos do São Paulo na Libertadores. Derrota para o Binacional, derrota para o Tadieres, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Atlético Nacional, derrota para o Toluca, aí empatou com o The Strongest. Como é que chegou aí, então? Oi? Como é que chegou até aí? Não, isso daí nos últimos 10 jogos fora de casa. Aí, na Libertadores. Aí empatou com o River Plate, empatou com o César Valerro e perdeu para o Cruzeiro. Dos últimos 10 jogos na Libertadores fora de casa, o São Paulo perdeu 6 e empatou 4. Tá? Pô, então, assim, Cruzeiro que tomou uma sabugada de 3-1, Nossa. Ele tá com a mesma pontuação da zona de rebaixamento para a Série D, tá? Cruzeiro, que seria... Só um parênteses aqui. O que aconteceu com o Cruzeiro, velho? Não, a gente tá nos acréscimos já, mas o que é isso? Eu queria indicar o Reinaldo pro Cruzeiro. Aí, ó. O Reinaldo, ele tem o tipo... Não, cara. Eles já estão bem... a cara do Cruzeiro. Não, já estão bem ferrados, né? Cara, o Zoinho é Série B, velho. O Zoinho é Série B. Deixa ele na Série B. Senhora. E, assim, aí, agora, né, se eu for ficar falando tudo que acontece dentro do São Paulo, eu queria mandar um beijo pro pessoal do biribol, o pessoal do skate, o pessoal da sauna. Um beijo para vocês. São Paulo Futebol Clube pode virar São Paulo Sauna Clube, né? Hashtag Ficaleco. Né? Então, assim, no Campeonato Brasileiro, a rodada acabou sendo boa para o São Paulo. Então, São Paulo hoje é terceiro colocado com um jogo a menos que o Inter. Então, São Paulo, em pontos perdidos, é o segundo colocado. E o detalhe, o próximo jogo do São Paulo é contra o Inter. O São Paulo tem LDU fora, Inter fora no domingo e o River fora na quarta. Então, assim, esse mês pro São Paulino aí tá fácil, viu? Mas o Inter tem uma pedreira que é pela Libertadores, que é o Grêmio, então... Não tem nenhum grande time no futebol brasileiro. Mesmo o Inter perdeu pro Fortaleza do Rogério, né? De novo. O Rogério, o trabalho dele é excelente. Enfim, tem torcedor de São Paulo ainda que não quer o cara. Enfim, eu traria para ontem. Eu traria para ontem por 2 motivos. Um, para não correr o risco do Corinthians contratar, e outro porque eu acho que o Rogério hoje, se ele não é o melhor técnico do Brasil, ele está entre os 3 melhores. Porque se você pega o elenco do Fortaleza e pega os outros, o trabalho dele é excelente. Fortaleza, quer ver? A gente dá uma olhada, o Fortaleza é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. 8º. E olha o time do Fortaleza. Ganhou do Inter, que é o segundo. O que você chegou a comentar no primeiro episódio, se você for ver a Folha, por exemplo, é um time que, sim, os caras estão ralando mesmo. Estão comentando, até o Mauro César Pereira colocou no Twitter dele esses dias que já tem gente lá na Gávea comentando sobre o Rogério. Aí, ó. Mas eu acho que o próximo passo do Rogério é voltar para São Paulo, tanto o Casares quanto o Natel. Natel, aliás, que teve computadores apreendidos pela Polícia Federal esses dias, o candidato à presidência do São Paulo. Início da semana, se eu não me engano. Então tá fácil, viu, cara? Eu vi o André Hernan da Globo falou um negócio que é verdade. O São Paulo parece um episódio do Caverna do Dragão. Quando você acha que tá tudo certo, que você vê o parque lá na frente, alguma coisa acontece, você volta pro inferno. É isso. Bom, beleza. O Vini tem
alguma coisa dos acréscimos aí? Não, cara, acho que a gente já abordou tudo que tinha que abordar aí, já. Tranquilo. Acho que finalizamos. Tá, você falou do próximo jogo do Corinthians, né? Só lembrando que é pelo brasileiro contra o É a 12ª rodada, né? Contra o Sport lá em Recife. Quarta-feira às 9h30. A Globo fez essa jogada, né? É o jogo da TV porque a Globo fez essa jogada, né? A Globo separou os 3 jogos do Corinthians, que é o Bahia, o Sport para concorrer com a Libertadores no SBT, não é? Apesar de que o Bragantino é sábado às 9h, mas esses 2 jogos, o Bahia e o próximo agora, o Sport no meio da semana, a Globo deslocou justamente para isso, para combater a audiência do SBT, da Libertadores, da SBT. Vamos ver o que São Paulo pega o Inter fora de casa no domingo. Sábado, 7h da noite. Boa. Eu achei que ia ser o jogo da TV, então provavelmente deve passar Palmeiras e Santos, tá bom. Certo. Sábado. Não, deve ser. O jogo da TV deve ser Palmeiras e Flamengo, que é domingo às 16 horas. Jogo bom esse daí. Pra dormir vai ser ótimo. Ai. Bom, é isso aí. Subiu a plaquinha. Vai ser lançada a bola agora. Provavelmente o juiz vai terminar nesse exato momento. Então, esperamos aí uma 12ª rodada do Brasileiro mais empolgante, porque, na verdade, esses jogos que abordamos agora, Jesus amado, né? Ninguém merece uma coisa dessa, ninguém merece perder o seu valioso tempo diante da televisão ou do rádio acompanhando os jogos medíocres, né? Isso aí. Vamos ver o que a 12ª rodada nos espera e também esse capítulo da Libertadores, né? Vamos acompanhar principalmente os times que a gente já comentou aqui, né? O Palmeiras, Santos, São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Certo? Então, Você aí, meu querido, meu caro, acompanha a gente no YouTube. Então, programa 45 minutos. Não se esquece, vai lá, clica, se inscreve, clica no sininho para ficar por dentro de tudo que a gente comenta aqui, tá certo? E comenta lá qual é o seu time do coração, de onde você está falando, para que a gente, né, conheça, né, a nossa audiência aí e venha falar do seu time do coração aqui, certo? Então, mais um programa aqui que fica no Instagram também, tá? Segue a gente no Instagram, @programa 45 minutos, tá? Sempre tem alguma informação, alguma bobagenzinha, mas tem coisa legal também, vale a pena conferir. Então, no Instagram, @programa 45 minutos. Certo? Seguimos aqui os nossos oferecimentos. Delicatas Baby, aqui você encontrará os produtos mais lindos e de qualidade para seu bebê, com envio para todo o Brasil, hein? Então vai lá no Instagram, @delicatasconk.baby, @delicatasconk.baby. E Loja Timão Minha Vida, representante oficial da loja Shop Timão, com produtos 100% oficiais, certo? Aqui não tem Jack Sparrow Product, não, certo? Então acessa... Todo o Brasil também. Aí, envio para todo o Brasil também, não se preocupe. Entra lá no Instagram, @loja Timau, MAO, Timau Minha Vida, certo? Então no Instagram, acessa lá, @loja Timão Minha Vida, tem muita coisa bacana. E RC, Equilíbrio Energético, produtos esotéricos, equilíbrio energético. Vamos tentar fazer uma vaquinha aqui para mandar o nosso amigo Léo Narigas, né? Fazer um reequilíbrio lá, né? Tá bem abalado aí com relação ao Reinaldo, mas... Torcedor São Paulino em peso, por favor. Então, agenda lá no RC Equilíbrio Energético, segue lá no Instagram, @RC Equilíbrio Energético. Vale a pena. Instagram, vale a pena. @RC Equilíbrio Energético. Certo, senhoras e senhores? Holofotes se apagam e vamos até o próximo programa. Abraço a todos. Peraí que estão fazendo obra aí no apartamento do Léo. Deixa acabar de...